Boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao Reinaldo pelo convite. Eu, no passado, fui bastante participante desses dos entraques, não é? Mas fazia já um tempo, depois que eu comecei a cuidar mais dos negócios da América Latina, que eu fiquei um pouco por fora. Mas eu estou aqui de novo e vamos lá. Como é que eu faço o slide? Bom, a renovação do ar, como já foi dito lá, aqui pelo meu assessor, já era importante antes do Covid. Com o Covid, esse tema ganhou destaque, sendo mais do que nunca importante garantir a renovação do ar adequada dos espaços fechados, colaborando assim com a saúde dos ocupantes, minimizando a transmissão de vírus. Essa coisa de transmissão de vírus pelo ar está ainda um pouco em discussão, mas enfim, digamos que é o que a gente tem por aí. Seu Celso, só uma Sim? coisa, me parece que tá com um problema no seu som, está dando um eco. Não sei porquê, talvez porque a Michelle seja ligada, mas ela está longe. Não tenho ideia. Michelle está ouvindo? Michelle? Michele? Continua a dar o eco, é? Quando o senhor fala, parece que tem dois microfones abertos. Parece um eco lá. Parece que tem dois microfones abertos. O que pode ser? Tenta tirar o microfone e colocar outra vez. Melhorou agora? Não, ele está... Tentar tirar. Outra vez. Melhorou? Ainda está com um fundo de eco. Bem, vamos tentar. Eu vou tentar tirar esse microfone e usar o microfone. Sim, tá. Melhorou agora? Melhorou. Tem um fundinho, mas melhorou. Melhorou. Bom, então tá bom. Então vamos lá. Quando nós falamos ou fazemos alguma coisa do tipo espirrar ou tossir, a gente expele partículas, não é? De dimensões de 1 a 100 microns. Normalmente têm suporte de uma partícula líquida, mas em 2 segundos perdem a umidade e reduzem de tamanho. Então, se eu estiver infectado e eu tossir ou espirrar, não é? Normalmente elas vêm com um apoio líquido, mas em 2 segundos perdem a umidade e o tamanho é reduzido. Agora, uma afirmação que é bastante... alguns de vocês vão até achar que é discutível, mas eu quero dizer o seguinte: não há evidências de infecções com o SARS-CoV-2 por aerossóis transmitidos pelo sistema de ventilação. Isto é, não há praticamente hipótese nenhuma que um vírus que uma pessoa expire lá dentro de uma sala, através do sistema de ventilação que vai à máquina, que volte para a máquina ainda ele. E é fácil de explicar porquê, porque normalmente são sistemas centralizados, tem primeiro uma grelha de retorno onde eventualmente já podem ficar retidos, mas depois tem os dutos, o duto nunca é reto, tem curvas, tem dampers pelo meio, então a hipótese de haver uma contaminação realmente ela é pequena. Como é que ocorre uma infecção? Teve esse senhor americano, I. Walter, que em 93 pôs uma equação que eu uso bastantes vezes porque me parece que eu fui muito feliz. Ele diz que para haver uma infecção, o que é que eu tenho? Eu tenho que ter uma certa dose, quer dizer, não basta um vírus para dar problemas às pessoas, né? Precisa ser uma quantidade mínima. Ele precisa de entrar ou de nos atingir num local apropriado. Se eu tiver um vírus que vai, por exemplo, para a minha mão ou para a minha camisa, isso provavelmente não fará nada. Agora, se ele vier para a boca ou para o nariz, aí são outros 500.
seja vírus, seja uma bactéria, tem que ter virulência, tem que ser patogénicos. Se não forem, obviamente, não acontece nada. E, de uma maneira geral, precisa de tempo de exposição. A pessoa precisa estar um certo tempo exposta ao vírus para ele poder atuar, ou à bactéria para ela poder atuar. E tudo isso, nessa equação, em denominador, o nível de defesa do hospedeiro. Se for uma pessoa saudável, né, obviamente a chance dela se infectar provavelmente é pequena. Se for uma pessoa com, uma palavra que agora apareceu muito, com comorbidades, né, já com outras fraquezas, o seu nível de defesa está diminuindo e ela terá problemas. E também, é claro, com isto, esta equação foi feita em 93, muito antes de aparecer o Covid por aí, obviamente que, dependendo dos vírus que estão por aí, né, tem uns que são mais agressivos e outros que são menos agressivos. Eu, normalmente, costumo usar esta mesma equação para explicar como funciona uma lâmpada ultravioleta. Então, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter, então, em vez da dose, preciso ter uma potência mínima para ela poder eliminar os micro-organismos. Ela tem que estar num local apropriado. Normalmente, o local onde ela é mais eficiente é na frente, na saída da serpentina da máquina de ar-condicionado, né? Ela tem que ser a UVC, não pode ser a UVA nem a UVB, porque a UVA e a UVB não têm essa propriedade de tirarem como é que eu vou dizer, de eliminarem os vírus. Então, depois o tempo e, finalmente, tudo isso sempre também a resistência do micro-organismo que nós temos que vencer. Aqui está exatamente, então, um pouco aquilo que eu dizia para vocês. Tem que ter um limite crítico, não é? Então, se eu conseguir manter a minha instalação abaixo do limite crítico, eu diria que eu estou numa boa situação. Abaixo do limite crítico, nada acontece. Tá? Acima do limite crítico, aumento da severidade do curso da doença. Não é? Se eu já passei isso, então eu posso ter sérios problemas por aí. A REVA, em agosto 3 de 2020, publicou num dos seus livros esse negócio que está aí, mas que, na verdade, não é originário da REVA, isto é originário da CDC americana, explicando como é que era mais fácil ou mais difícil, né, a eliminação dos vírus. E dizem que, por efeito de eficiência, né, que a primeira medida que a gente deveria tomar era a eliminação. Isso é o mais eficiente, eliminar os vírus. E eu pergunto o seguinte, bom, costumo até fazer uma brincadeira, então nós devemos ter na entrada dos edifícios ou das salas um cabide para dizer para as pessoas que estão infectadas, que não sabem, se elas souberem que estão infectadas, já não vão, dizer assim, olha, tira os teus pulmões infectados e pendura lá fora, não entra aqui dentro. Eu diria, acho um pouco criticável essa maneira. A seguir, eles dizem que um pouco abaixo, mas também é muito bom, são os controles de engenharia, para separar as pessoas dos patógenos. E eu pergunto, como é que se faz isso? Como é que eu separo uma pessoa que está infectada? Como é que eu tiro o patógeno dele? Então, eu acho que não é também tanto por aí. Depois falam em controles administrativos, instruir as pessoas do que fazer. Isso, obviamente, é importante. É aquilo que todos nós dizemos, lave as mãos, mantenha a distância, enfim, todos esses negócios. E dão como o menos eficiente de todos, que é usar equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Usem as máscaras, que todos nós agora usamos, gorros e luvas. Eu diria que, a meu ver, esta pirâmide está exatamente invertida. Aquilo que é mais efetivo, porque é mais fácil de implementar, é exatamente as máscaras de cada uma das pessoas. E depois os controles administrativos, e os dois primeiros, honestamente, eu não sei como é que se faz. O que aconteceu, então? Tem esse instituto alemão que está aí, não é? Que fez um reporte de 52, onde ele tentou definir ou ter uma solução para algo que nos aconteceu aqui. Vocês lembram que logo que apareceu isso, a Abrava, muito rapidamente, os projetistas da Abrava, eles emitiram a Renabrava nova, não é? E quando eles emitiram a Renabrava nova, eles diziam exatamente isso, olha, aumente o ar exterior o máximo que for possível. Mas o que acontece? Acontece que muitas das vezes, mesmo que eu vá lá à minha tomada de ar externo e abra
o meu duto a 100%, eu não consigo, não é? Pelas limitações do meu ventilador, pelas limitações da própria área que eu tenho ali, eu não consigo, efetivamente, aumentar muito mais a minha quantidade de ar exterior. Então, eu diria que o que é que esse Instituto se propõe? Quando eu não consigo fazer isso, o que é que eu posso fazer para ter a minha instalação dentro das condições que são exigidas? Eu tenho que fazer uma avaliação clara de quando há proteção suficiente contra infecções relacionadas com a ventilação em um determinado ambiente. Então, se eu não conseguir, quais são os dados que eu tenho? O distanciamento social, a higiene e a máscara. Com isso tudo, eu posso ter um nível de concentração abaixo daquele perigo que eu tenho lá. Se eu não tiver, eu preciso de aumentar a ventilação. Preciso pôr mais ventilação na minha unidade. O critério que eles apresentam se baseia nessa norma europeia, a 16798-1, usando o CO2 como uma variável com correlação com os aerossóis emitidos por cada pessoa, como já foi dito aqui. Tem gente, muito boa gente, que critica o uso do CO2. A própria Ashra, que antigamente falava, quando nos capítulos em que ela tratava nos manuais dela, do que é que deveríamos ter, não é? O último que eles publicaram, eles já não falam no CO2. Agora, o grande problema é o seguinte, efetivamente, talvez o CO2 não seja o suco da barbatana, digamos assim, mas o problema é que não temos nada que o substitua melhor. Então vamos continuar usando o CO2. E o que é que eles fizeram? Dizem que a vazão de ar insuflado deve ser equivalente à vazão de ar exterior, que seria necessário para manter o nível de CO2 na faixa de 800 a 1000 ppm, para se ter um ar classe 1, porque eles lá na Europa classificam o nível do ar em classe 1, classe 2 ou classe 3, como está indicado aqui. Por exemplo, se eu tiver uma sala de auditório, se ela for uma classe 1, então o que é que eu tenho que ter? Tenho que ter 36 metros cúbicos por hora de ar exterior por pessoa, e como o meu colega anterior já falou, quer dizer, tem que ter um termo para as pessoas e um termo para a área, e 3,6 metros cúbicos por hora por metro quadrado de área. Né? Se for por exemplo, nem vou falar do 2, que é 25,5, mas se for uma sala de auditório classe 3, então a exigência é 14 metros cúbicos hora por pessoa e 1,4 metros cúbicos por cada metro quadrado de área que nós temos ali. O valor da vazão nunca deve ser inferior a 20 metros cúbicos por hora, dizem lá os alemães. Nós aqui no Brasil sabemos que a menos dos shopping centers, né, que permitem 17, para pessoas basicamente a RE9 exige 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Então diz, nunca deve ser inferior a 20 metros cúbicos por hora, mesmo que sejam usados sistemas secundários de purificação e filtração. Isto é, mesmo que eu tenha purificadores de ar, como a gente agora sabe, que tem muitos por aí, a Trox também tem, não é? Com filtros EPA, para ajudar a purificar o ar de dentro da pessoa. A emissão dos aerossóis, por outro lado, é altamente dependente da atividade das pessoas. Então, esse número, tantos metros cúbicos por hora por pessoa, né, ou 20 metros cúbicos eles lá na Europa, né, deve ser corrigido pelo nível de atividade que as pessoas têm. Então, se for uma atividade moderada, varejo, sala de vendas, supermercados, não tem que adicionar nada, o fator de correção é 1. Se for um cabeleireiro, salão de beleza, restaurante, cafeteria, já tem um fator de 1,3. Se, obviamente, se for uma sala de fitness, uma academia de ginástica, então o fator já vai para 1,6. Como é que a gente, então, faz esse estudo? O tratamento de ar secundário ou de recirculação parte do seguinte princípio. É necessário entregar o ar recirculado, então o ar dentro da sala, com o mesmo conceito do ar exterior, sem vírus, ou seja, com filtros de eficiência de quase 100%. Nós sabemos que são os famosos filtros EPA. Se na prática a eficiência do filtro for menor, por exemplo, 80%, tem que corrigir a vazão, por exemplo, se eu estava entregando 4.000 metros cúbicos hora, mas o meu filtro não é um filtro EPA, mas é um filtro com 80%, seria lá
um F9 da vida, um F8, né? Então eu divido por 0,8 e me dá 5.000 metros cúbicos hora por pessoa. Agora, de novo, a mesma coisa. Não esquecer que o ar secundário de circulação não é capaz de reduzir o nível de CO2 ou de dissipar contaminantes gasosos. Ou se o ar for... A maneira de eu conseguir diminuir o meu CO2 ou manter o meu CO2 em níveis aceitáveis é, efetivamente, com quantidade de ar exterior que eu vou aumentar. Há consenso hoje em dia que se pode reduzir a contaminação por metro cúbico de ar através da introdução de ar exterior ou com a utilização de purificadores de ar. Regras de proteção mais V. Como é que a gente faz para fazer esse estudo de qual é a vazão de ar? Quer dizer, não é dizer assim num chute, olha, vai lá e agora põe aí um purificador e fica tudo certo. Não. A determinação de área e ocupação da sala em análise, nós temos que calcular a vazão livre de vírus necessária para, de acordo com aquela EN corrigida por aquele fator de atividade que nós já vimos. Agora, compare, então, a vazão disponível com a vazão exigida para atender à norma. Se ela não for adequada, quais são as ações que você pode fazer? Você pode diminuir a ocupação, você pode aumentar a vazão do ar exterior ou aumenta a vazão, a limpeza do ar circulado ou ar secundário. Agora estou achando que é... Está tentando ajudar aqui. Melhorou? Melhorou sim. Ok. Então vamos lá. O que eu posso fazer na implementação? Então eu posso fazer o que a gente chama de implementação e aumentar a ventilação. Então o que eu posso fazer? Reduzir a ocupação. É o primeiro passo que eu posso fazer. Reduzir o número de pessoas que eu tenho ali. Aumentar a vazão do ar exterior, se for possível. Mas numa instalação pré-existente, a menos que se ponha um equipamento da 5 fluxo ou equivalente, se tiver lá um ventilador com algumas limitações, você não consegue muita coisa. Hoje em dia, as instalações quase todas têm variador de frequência e a gente consegue aumentar dentro de certa porcentagem a quantidade de ar manipulado. Ou então faz uma recirculação adicional com a purificação de ar secundário. Um pequeno exemplo aqui. Então, se eu tenho uma sala categoria 1, estes são os dados que eu vi e marquei a amarelo naquele slide anterior. Então, a equação é velha, nossa conhecida, número de pessoas vezes a quantidade de água por pessoa, mais a área vezes a quantidade, o valor que a gente tem que pôr por metro quadrado, e multiplicado pelo fator de atividade. Um exemplo pequeno. Número de pessoas 30, área 120, ar exterior 1.000 metros cúbicos hora. Como seriam as contas que a gente vai fazer? Quantidade de ar exterior por pessoa. Então, dividimos 1.600 por 30, deu 53, maior que os 20 lá da Alemanha, então, aparentemente está tudo ok. Podemos avançar. O ar insuflado, isento de dutos de vírus, é suficiente? Então, fazemos aquela continha, o 30 vezes o 36 metros cúbicos hora por pessoa, mais o 120 vezes 3,6, isso nos dá que o ar livre de vírus insuflado deveria ser 1.512 metros cúbicos por hora. Então, como eu estou insuflando 1.600, estamos no melhor dos mundos, não há problema nenhum. Então, não preciso fazer mais nada. Vamos ver agora um outro exemplo. Número de pessoas 50, uma área de 100, ventilação mecânica, vamos supor que é 100% de ar exterior, 2.000 metros cúbicos hora, então o ar isento de vírus, 2.000 metros cúbicos hora. Qual é a quantidade de ar exterior adequado por pessoa? 2.000 dividido por 50, 40 metros cúbicos, é maior do que os 20 mínimo que a norma exige, está ok. O ar insuflar, o isento de vírus é suficiente? Vamos ver então agora. 50 vezes 36, mais 1.000 vezes 3,6,
como é um ambiente que eu preciso de 1,3, o meu fator de atividade, eu chego a 2.808. Então, os 2.000 metros cúbicos hora que eu tenho não são suficientes. Então, não está atendido o meu sistema. O que é que eu posso fazer? Como já falamos, reduzir de 50 pessoas para 32. Se eu fizer isso, o cálculo ali, primeiro já vimos que está certo, tá? Quando vimos para aqui, para o ar isento e sufrágio isento de vírus, se é suficiente, a conta, porque eu reduzi para 32 o que antes era 50, eu chego agora a 1966, eu resolvo o meu problema e fico abaixo dos 2.000 metros cúbicos hora que são necessários. Vamos ver agora um outro exemplo ainda, não é? Em que eu aumento a minha vazão de ar exterior para 2.850. Se eu fizer essa conta, então os dados estão aí, a amostra, eu tenho 2.808, tá? Que é menor do que os 2.850, então eu também consegui ter o meu ar nas condições que eu devo ter. Uma escola agora. Lá fora o pessoal é muito crítico em relação à escola. Não? O fluxo de ar, de acordo com a categoria 3, pode ser assumido no cálculo. O purificador de ar deve fornecer a diferença entre a categoria 1 e 2. Então, o que eu tinha aqui? Eu sei que eu preciso de 36, eu estou num ambiente onde eu tenho 14, a vazão por área é 3,6, aqui é 1,4, aqui a diferença entre 36 e 14 me deu 22, aqui me deu 2,2. Então, a taxa de vazão de ar requerida para o purificador de ar, fazendo essas contas, tá? São 25 pessoas ali, o número de alunos, vezes o 22, que é este valor aqui de diferença entre eles, mais os 75 vezes a diferença aqui de 2,2, me dá 715 metros cúbicos hora, que é o que eu preciso ter no meu purificador de ar. Então, quer dizer, este processo de cálculo está disponível aqui na Trox. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem trazer o problema, que a gente, com muito prazer, fará isso para vocês. Como é que a gente aumenta a quantidade de ar exterior? Sistemas sem ventilação mecânica, é o que se recomenda lá na Alemanha, devem ter 15 minutos antes da ocupação as janelas abertas. Ou, alternativamente, usar equipamentos de insuflação individual. Na palestra anterior já foi dito que este processo é meia boca, não é lá essas coisas, não? Na verdade, o que a gente deve ter é a ventilação mecânica. Então, temos este produto que está aqui, que permite aumentar a ventilação do ar, não? Ou temos, se a sala tiver ar exterior, mas este for insuficiente, ajuda a ter equipamentos de recirculação e filtragem do ar. Eu esqueci de dizer que este é para aplicar na parede, agora estamos falando de alguma coisa que a gente pode pôr dentro do ambiente. Este é um pouco mais baratinho, é um pouco menorzinho, mas obviamente o que a gente recomenda mesmo é este que a gente chama de TAP, que é o Trox Air Purifier, porque ele tem uma característica que se vê pouco aí. Tem uma altura de quase 2 metros, porque aí a gente já garante que a pessoa, por mais alta que ela for, o ar não vai sair na cabeça dele, mas tem outra característica muito interessante, é que tem um difusor apropriado aqui. Porque tudo aquilo que a gente fala, é verdade que é muito bom, mas parte do princípio que o ar está bem misturado. Então, se eu tiver, como eu já vi, de um fabricante americano que tem 3 tubinhos ali jogando o ar para cima, obviamente que eu não vou ter o ar bem distribuído na sala. O nosso difusor tem ali, o nosso aparelhinho tem ali um difusor de 3 vias, normalmente fica encostado na parede, para garantir que a distribuição é adequada. Aqui estão as especificações, o meu tempo está se esgotando, por isso não vou percorrer isto muito em detalhe, mas, por exemplo, a torre, mais ou menos, ela, para um pé direito de 2,7 metros, ela cobre uma área de 135 metros quadrados, e aqui estão as dimensões que ela permite. A distribuição de ar dela é muito boa, o meu cubozinho ali também é meia boca, digamos assim. É assim mais ou menos que isto funciona, dá para ver ali o difusor de 3 vias, né? E aqui no catálogo vocês encontram todas as informações que vocês podem eventualmente desejar, com uma coisa muito interessante. Este aparelho, pelo menos na Europa, é o mais silencioso que tem, então pode ser usado
numa sala de aula sem problema nenhum. Nós já tivemos aqui alguns eventos, como uma palestra que houve no SECOV bem recentemente, com 3 destes aparelhos colocados dentro da sala, uma sala que tinha à roda de 100 pessoas, e não se ouvia barulho nenhum. Os gerentes responsáveis devem verificar se o sistema da AVAC não tem falhas graves, podendo ser mantidos os projetos originais, especialmente o recomendado para a troca de filtros. Isto para a ocupação pós-Covid. Sistemas de economia de energia, tais como ventilação controlada por demanda DCV, controlados por nível CO2, nós recomendamos baixar o set point de 1000 para 400 para garantir que a ventilação é bem feita. E o DCV por temporização deve ser desativado, porque efetivamente não é muito bom. Diluição, o que é que a gente faz? Se a gente conseguir aumentar a pressão de ar da sala também, não só do ar exterior, tá? O sistema funciona, mas obviamente toda vez que eu faço isso, eu aumento o ar exterior, aumenta o consumo de energia, né? Tá? E se eu aumento a taxa de ar exterior, também aumenta o consumo de energia. O que eu estou, minha opinião, recomendando para o futuro, para esses problemas de vírus e tal, seria utilizar aquele sistema de displacement flow, de escoamento pelo piso, de que já falamos bastante no passado, só que ele não é aplicável a instalações existentes. Então, de novo, estender o tempo de funcionamento do sistema ligando 2 horas antes de ocupação e ligando 2 horas depois. Também é aplicável a banheiros que preferencialmente deviam estar sempre ligados. Fins de semana prolongados, em vez de parar, reduz as vazões. O fluxo do ar não deve passar de uma pessoa para a outra, né? Se parte da empresa está em home office, não concentre os que estão presenciais em espaços menores. Senhores, eu acho que normalmente eu sempre ultrapasso o meu tempo, mas hoje eu acho que consegui atender o tempo que me foi dado. Muito obrigado, Sr. Celso. Eu nem marquei o tempo, porque eu percebi que o senhor ia terminar exatamente no horário. Perguntas, gente? Bom, se não há perguntas, eu sempre digo aquilo que todo palestrante fala, né? Eu fui tão brilhante que todo mundo entendeu tudo, ou fui tão ruim que ninguém entendeu nada, né? Então, nem perguntas há. Bem, mas aqui a Cláudia Alabás está dizendo, né, que damos parabéns, dizendo como usualmente aprendemos muito com a sua palestra. A Cláudia é suspeita que ela é minha amiga. Mas eu acho que aqui todos somos. Não é? Também o Oswaldo Guilhem está dizendo, nenhuma pergunta, mas apenas agradecimentos. E o Marco Túlio falando, com uma explicação dessa, não há como ter dúvidas. Parabéns, seu Celso. Também o Renato Possebon, excelente apresentação. Bem, a Brenda também, dando os parabéns, e está dizendo também sou amiga. Né? A Brenda nem vou falar, né? É quase minha irmã. Tá ok, então. Bem, como não temos perguntas, eu repito, agradeço imensamente, né, a participação do Rafael, né, e do seu Celso. Mais uma vez, a gente teve uma apresentação fantástica, não é? Pena que o tempo é curto, mas temos que entender também que as pessoas não conseguem se concentrar durante muito tempo num evento virtual, não é? E agradeço principalmente as pessoas que ficaram conosco, né, até agora, aquelas que nos acompanharam aqui pelo Zoom e também as que estão nos acompanhando pelo YouTube, certo? Então, se nós não temos mais nenhuma questão, eu vou encerrar e, mais uma vez, agradecendo o apoio, né, e o patrocínio das empresas, a Armacel, a Belimo, a Danfoss, a Rime Hydronic, a Multivac, Sikflux, a Indústrias Tose e a Trox do Brasil.
ok? Bem, eu espero vê-los, né, proximamente em eventos presenciais e que a gente consiga espantar esse flagelo que foi aí que tem sido a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. Okay? Muito obrigado, então, e aí eu me despeço aqui. Agradeço a Michelle, que nos deu aqui o apoio, tá? Todo esse período. Tá? Não sei o que ela fez, trouxe um segundo computador e parece que melhorou, né? Melhorou. Peraí, sim, tem aqui uma pergunta, desculpa. Seu Celso, Sim. o Breno Regueira está perguntando como as lâmpadas que trabalham com fotocatálise insuflam peróxido de oxigênio no ambiente. Há estudos para redução da vazão de ar de renovação? Desculpa, pode repetir? Ele faz duas perguntas. Uma, como as lâmpadas que trabalham com fotocatálise insuflam peróxido de oxigênio no ambiente? Tá? E eu não sei, Breno, você pode me esclarecer se a partir daí ele faz uma segunda, que há estudos para redução da vazão de ar de renovação? Bom, renovação de ar de renovação, eu diria que acho que não há, e não há. Esses equipamentos que eu mostrei, eu diria, eles são complementares quando você tem um problema e não consegue resolver. A maneira correta de resolver é manter as vazões de ar que são recomendadas por norma, ou até, se possível, aumentá-las. Disso não tenho dúvida nenhuma. Agora, não sei se eu entendi bem a pergunta do Bruno, mas ela não me parece correta. As lâmpadas não insuflam peróxido de hidrogênio dentro dos ambientes. Há uma aparelhagem, né, que consegue fazer isso. O que a lâmpada faz é que, quando ela recebe o peróxido de hidrogênio, ela consegue fazer a catalisação dele. Né? Elas não introduzem, têm uma coisa própria. E eu devo dizer a vocês que é possível. Nós tivemos recentemente num evento da Danenge, lá em Florianópolis, né? E lá nós mostramos exatamente como é que era possível, nas nossas unidades, utilizar esse elemento da Danenge, ou equivalente, para multiplicar os dois efeitos, na verdade. Né? Eu diria, aí a gente filtra o ar, retém o particulado, mas ao mesmo tempo também a gente consegue ajudar bastante a purificação do ar. Bem, aqui pelo menos já deu aí, né, os 14 dias, né, seu Celso? Está próximo dos 14 dias e parece que a gente não tem caso de infecção nenhuma, né, pelo SARS-CoV-2 lá em Florianópolis, né? É verdade. Você estava lá também, né? Hã? Você estava lá nesse evento. Estava. Assisti a Mas sua palestra. Florianópolis é tão bonita que não pega nada lá. É verdade. Ok, gente. Então, mais uma vez, tá? Muito obrigado a todos e um bom resto de semana, ok? E até a próxima. Nos vemos no Combrava, não é? Nos vemos no Combrava. Nos vemos no Combrava. Até logo, então.